calling, calling for you and for me. See on the portals. Olá, gente, um abração para todos. Obrigado aí para você que anda assistindo meus vídeos. E um abração para todo mundo. Tá aparecendo gente nova aí no canal, gente comentando. Muito obrigado, entendeu? A ideia aqui é interagir falando de músicas evangélicas, antigas. Se surgir uma música não evangélica também tiver alguma relevância, a gente vai falando, né? E mostrar minha coleção de CDs, falar de músicas que eu acompanhei, contar a minha história com os artistas. O que eu tenho feito aqui no canal. Dá uma olhada aí, tem um monte de vídeo, né? E a ideia é interagir sobre isso. E muita gente até que não é tão falada. Porque, por exemplo, falar do Oficina G3 todo mundo fala, né? Falar da Shirley tem um monte de gente falando. A ideia é falar coisas assim que não é tão conhecida também. Falar do disco independente e tal. Eu quero contar uma história para vocês. Eu comecei tocando aqui Débora e Leia, Softly and Tenderly, manso e suave, né? Elas cantando em inglês. A Deus e Amor, eles são da Deus e Amor, filhas do Davi Miranda, né? A Deus e Amor sempre foi uma igreja muito fechada, com doutrinas rígidas, até calça jeans era proibido, não sei se ainda é e tal. Mas tem um povo muito fiel, e eu tenho muito respeito ao povo da Deus e Amor. Eu conheço gente da Deus e Amor, e eu quero, inclusive, se tiver alguém da Deus e Amor assistindo isso aqui, um abraço para você, a paz do Senhor Jesus para você. E eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei nessa empresa de 89 a 91. Eu trabalhei 2 anos numa empresa. Em todo lugar que eu trabalhei, eu durei bastante tempo, assim. E essa eu fiquei pouco tempo, 2 anos só. E aí eu conheci um senhor. Essa empresa veio de São Paulo, trouxe alguns empregados com ela, né? E entre eles veio o irmão João. O irmão João era um pernambucano, arretado, baixinho, sem pescoço assim, entendeu? Que tinha se convertido, viveu uma vida de boemia e tal, mas tinha se convertido na Deus e Amor, era da Deus e Amor, era viúvo e era casado novamente, não tinha filho nesse casamento e tal. E era um irmão, a gente conversava muito engraçado, muito brincalhão, mas com aquelas proibições da Deus e Amor e tal. E eu sempre fui um crente diferenciado, né? Eu sempre declarei que ouvia música, que comprava discos não evangélicos. Eu sempre declarei que torcia para o Botafogo, torce mal, né? Mas eu sempre declarei que torcia para o Botafogo, que via jogo da seleção, e muita gente via escondido, eu não, eu vi dizer que... Então eu sempre tive problemas para lidar com algumas pessoas, ou eles tiveram problema para lidar comigo, porque eu sempre falei essas coisas. E tinha problema. Tem gente que não aceita até hoje, mas hoje as pessoas respeitam mais. Antigamente a pessoa não aceitava e debatia contigo e tal. Então eu trabalhei, aí a gente tinha uma amizade, eu, o irmão João e o Josélio. O Josélio era um presbítero da Assembleia de Deus, um cara muito sério, não fazia amizade fácil, mas o Josélio gostava de mim pra caramba. A gente fez uma amizade sólida, a gente ficou hospedado em São Paulo quando a gente foi trabalhar lá, antes de vir para o Rio. E a gente ficou hospedado no mesmo quarto lá, e ele fazia questão de não ficar com outra pessoa, ele queria ficar sempre comigo e tal. Então, era eu, e o José também era bem rígido, mas ele aceitava os meus pontos de vista melhor. E era eu, ele e o irmão João. Mas a gente, na hora do almoço, se reunia, fazia um mini culto na hora do almoço, nós três lá, e eu era encarregado de ler, que eles falavam que eu lia bem e tal. E eu mais novo que eles também, né? Então era assim, era legal. Meu filho ainda não tinha nascido. Meu filho nasceu em maio de 90, e isso era 89, já entrando 90 e tal. E tinha uma amizade legal. E nessa empresa tinha um diretor, Marcelo Telos, argentino ele, vivia no Brasil há muito tempo, um cara super inteligente, culto, vaidoso, ele andava bem
bem arrumado, um cara bonito, entendeu? E esse cara gostava de reunir a gente para bater nos desempregados. Ele gostava de passar uns sermões, tipo um padre, entendeu? Ele gostava de. Mas só que comigo aqui nunca dei mole para chefe nenhum. Eu sempre trabalhei, sempre cumpri minhas obrigações. A primeira a chegar, a última a sair. Se dependesse de não tirar a hora de almoço, eu tirava. Trabalhava pra caramba nessa firma, então trabalhava muito, muito, muito. E aí o resultado não estava bom às vezes. E aí ele gostava de reunir para pagar geral, que pô, você ontem chegou meia hora antes podendo ir para a área trabalhar e não foi para a área. Ele era assim, ele gostava, entendeu? Ele era esperto. E aí comigo não tirava farinha não, que eu sempre retrucava. Retrucava na moral, assim, entendeu? Na moral, nunca falei palavrões e na moral. E eles sabiam que para argumentar comigo era complicado também, que eu reagia. Não deixava barato não, assim. Então a gente vivia nesse contexto, né? Trabalhava pra caramba, um supervisor, Luiz Carlos Porta, muito covarde, muito muquirana. Ele era meu supervisor, brigava com ele todo dia, a gente discutia muito. Mas eu era o cara que mais trabalhava para ele também, o cara que ele podia contar, mas a gente estava sempre brigando, eu e ele. E aí, o que aconteceu? E aí a gente vivia lá a nossa vida, eu, o irmão João e o José. E o irmão João levava a revista da escola dominical dele pra gente ver, a gente conversava sobre a lição. E aí o irmão João de vez em quando levava um disco da Deus e Amor, né, pra gente ouvir. Levava um disco da Deus e Amor e vendia pra gente. Ele sempre, esse aqui eu comprei dele. Eu tenho mais discos da Deus e Amor aqui, mas eu vou mostrar só esses três, que esses três têm a ver com a história que eu vou contar aqui, né? E aí o irmão João levou isso aqui, eu comprei e tal. Mas aí, aqui no Rio de Janeiro, com exceção do pessoal da própria Deus e Amor, esses discos não fazem muito sucesso. Não adianta, gente. Não tem como. Não vai tocar esses discos da Deus e Amor aqui no Rio de Janeiro. Não tocava mesmo. E tal, mas eu comprava dele, ouvia. E aí, irmão Jandir, gostei, irmão João. Não é o disco que eu sairia para comprar na loja, mas eu comprei com o senhor, gostei e eu ouvia e tal, mas não é um disco do sucesso no Rio. E era assim que a gente vivia, muito bem. Aí a gente ganhava metas lá, né? Tinha que bater determinada meta, já a gente ganhava um prêmio de dinheiro. Nessa época que eu trabalhei nessa empresa, eu comprei muito disco, porque a gente tinha 3 pagamentos no mês, né? Tinha um adiantamento quinzenal, o pagamento mensal e tinha um PPP. Produção, produtividade, prêmio de produção e produtividade, alguma coisa assim, era o PPP. E aí eu trabalhava numa máquina que era o carro-chefe para a produção, né? Eu tinha que produzir e aí a minha máquina tinha 3 andares e o irmão João não subia em altura, que ele tinha medo, mas ele entrava lá de baixo e olhava para mim, irmão Jandir, olha! Ele falava assim. E o irmão João era muito acreditado nessa empresa. A diretoria gostava dele, o diretor da empresa gostava dele, abraçava ele, viajava, trazia presente para ele. O irmão João, se o irmão João chegasse lá para um diretor e falasse, fulano não presta, o cara acreditava. Se o irmão João chegasse lá e falasse, fulano é gente boa, precisa de um aumento, o cara dava aumento. O irmão João, ele era operador de empilhadeira, contava a produção e ele era muito respeitado pela chefia e tal. E aí ele chegava lá debaixo da minha máquina, irmão Jandir, olha! E aí a gente produzia bem e recebia a premiação todo mês. E tal, então. Aí em uma dessas, um dia eu cheguei no vestiário assim, e foi uma surpresa, foi uma tristeza muito grande. Eu cheguei no vestiário assim e eles estavam falando mal de mim. E o irmão João falava assim. Foi por causa da seleção brasileira. Na hora do almoço, o pessoal discutindo futebol, eu também comentando e tal. Ia ter a Copa de 90, se não me engano, né? E aí, o pessoal falando da seleção brasileira e tal. E aí eu ali naquele meio, conversei também, esse é bom, esse não é bom, o Mazzaroni era o técnico, o Mazzaroni não devia nem estar ali, só está ali porque o Eurico Miranda levou,
aquela discussão de futebol, e aí o irmão João ficou olhando aquilo, e aí certamente, na hora de tomar banho, na hora de ir embora, eles entraram pro vestiário e comentaram, e aí alguém falou o meu nome, né? E aí justamente na hora que eu entrei, o irmão João tava falando assim, o irmão Jandir tem que se converter de novo. O irmão Jandir não é crente, não. E eu parado assim, ele atrás dele. O irmão Jandir gosta de futebol, o irmão Jandir gosta de música, o irmão Jandir gosta de cinema, o irmão Jandir tem que se converter de novo. E aí eu entrei, quando ele me viu, ele ficou tão sem graça. E o silêncio imperou ali naquele momento ali, sabe? E eu fiquei na minha, não falei nada, até porque eu tinha idade de ser filho dele, eu não quis falar nada. Fiquei triste, fiquei bastante chocado, me derrubou, aquilo ali me derrubou. E aí tomei banho, aí troquei de roupa e fui embora para casa, isso foi acho que uma sexta-feira. O jogo da seleção acho que seria no domingo, um negócio assim. E aí era, eu acho que o último amistoso antes da Copa, não lembro bem. E aí, o que aconteceu? Na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, o irmão João fugindo de mim, ele não entrou no vestiário junto comigo, ele não foi almoçar junto comigo. Na hora do almoço ele almoçou em horário diferente, e o irmão João ficou com vergonha de mim. Eu não cheguei perto dele também, e ele não chegou perto de mim. E o dia passou todinho, fomos embora, na terça fomos trabalhar, e aí o diretor, o senhor Marcelo Daniel Telos, resolveu fazer depois do almoço, antes de ir embora, assim, quase na hora de ir embora, ele resolveu fazer uma reunião, parou a produção tipo assim, meia hora antes, e foi todo mundo pro auditório, ouviu os discursos do Marcelo, né? Eu tirava onda com eles também. É que não dá para contar aqui, não vê um caso, mas comigo eles não tiravam farinha, não. Nem ele, nem ninguém. Nunca deixei. A última empresa que eu trabalhei 7 anos e pedi demissão quando a minha aposentadoria sair. Pedi, nem na área eu fui. Então, aí o Marcelo reuniu para reclamar e falar, não sei o quê. Eu sentado logo na frente. Eu sempre sentei nas primeiras fileiras. Primeira fileira, assim, deixo para quem tem que sentar, mas para onde é para o povão sentar, eu sento logo na frente. E aí o Marcelo falando que tinha que produzir mais, que o pessoal tinha pressa de ir embora, que que ia almoçar e tirava mais de uma hora do almoço, que o certo era almoçar e aquelas coisas, né? Ele gostava muito de tirar onda e tal. Nunca mais vi, não sei se é vivo ainda, ele foi embora para a Argentina e tal. E aí o Marcelo falou, tal, aí eu levantei a mão, pedi a palavra e falei, eu já chamava ele de Marcelo mesmo, ele pedia para ser chamado de Marcelo. Falei, Marcelo, eu discordo de você, eu trabalho pra caramba aqui, entendeu? Eu às vezes nem tiro hora de almoço, e eu tô lá na minha máquina trabalhando lá, e o irmão João, saiu automático, eu não ensaiei isso, nem sabia que ia ter essa reunião, saiu automático, o irmão João tava azedo comigo, ele tava se escondendo de mim, né? Ele estava se escondendo de mim e a gente não tinha se falado ainda desde a sexta-feira, isso era na terça. Falei, eu trabalho pra caramba, o irmão João chega lá debaixo da minha máquina, me chama assim, irmão Jandir, olha, o senhor hoje está acelerado. E eu produzo pra caramba. Então o irmão João entrando ali e falando para mim que eu tô bem, eu acredito no irmão João. O irmão João é uma pessoa séria. Mas isso é automático. Aí ele, não, gente, mas a gente trouxe o seu João, ele não chamava irmão João, é o que chamava. A gente trouxe o seu João para cá porque a gente confia nele e tal, bababá e tal. Sei que essa reunião deu um monte de problema. Essa reunião, depois ele teve que chamar um por um lá e pedir que não foi isso que eu falei, essas coisas de chefe. Mas não é o assunto aqui. Aí terminou a reunião ali e aí eu falei para ele que eu ia para a escola, eu estudava, não, e eu fui embora, saí dali, fui embora, tomei banho, troquei de roupa e fui embora que eu ia para a escola. No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, o irmão João me chega lá logo de manhã, ele já estava me esperando. E aí ele, deixa eu segurar aqui para eu não chorar também, que eu lembro disso, me dá uma emoção. Aí eu cheguei para trabalhar, aí ele veio em direção a mim, aí ele com os olhos cheios de lágrimas falou assim, olha, assim mesmo,
a gente fala mal do irmão, deixa. E o irmão elogia, ele fala, o irmão elogia a gente pro diretor da empresa. Ele falou, e aí, até, me deu até emoção. E aí ele me deu esse disco aqui de presente. Foi dia... ele me deu esse disco aqui de presente. Tá aqui, ele me deu esse disco. E aí, os olhos encheu de lágrima dele, meu, ele me abraçou ali e me deu esse disco. E eu vim para casa e ouvi esse disco, né? Eu ouvi esse disco e aí achei essa música aqui e até escrevi aqui, quer ver? Deixa eu ver. Eu escrevi, eu acho que no encarte aqui, alguma coisa. Tem encarte? Não tem encarte. Eu escrevi em algum lugar, não lembro aonde. Tem um encarte sim. O encarte é menor que o disco. Aqui, ó. Tem um encarte aqui sim. Eu escrevi aqui assim, ó. O pessoal da Igreja de Deus é Amor vive atrás de um muro que eles mesmos criaram. Só que com a gravação dessa música, sem perceber, eles mesmos começaram a derrubar o muro. E aí quando eu ouvi isso aqui, eu falei, caramba, isso é muito bonito, ficou muito bonito. E eu fiquei feliz, porque daqui eu vi a Deus é Amor derrubando um muro, entendeu? Eles derrubando um monte de barreira, porque o crente da Deus é Amor não podia ver televisão, não sei como é que tá hoje. Ele não podia ouvir música estrangeira, em inglês, nem pensar. E a Débora e Leia cantando isso aqui, muito bonito. Um abraço para vocês. Me perdoe aí pela emoção, mas é a história verdadeira, a história que eu vivi. O irmão João já não está mais entre nós, e depois disso a nossa amizade voltou ao normal, eu, ele e o José, até o dia que eu saí de lá e tal, e depois fiquei sabendo que ele havia morrido. Quando eu fiquei sabendo, ele já tinha sido sepultado, mas foi um momento muito bacana da minha vida. Um abraço aí para vocês, vou deixar vocês ouvindo Softly and Tenderly. He's waiting.